Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia e estou aqui com você mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Hoje vamos falar a respeito do Salmo de número 115, Salmo 115. O Salmo 115, ele tem 18 versículos. Nós não vamos ler todo, não. Nós vamos falar de algumas coisas, porque este é um dos salmos mais importantes da Bíblia. Eu vou te dizer por quê. Bom, o versículo primeiro fala: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória, por causa do teu nome e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações, eles são prata, são de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não cheiram, eles até têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que fazem e o que neles confiam. E assim é este salmo. Querido, Salmo 115 é um salmo que indica que Deus é o único Deus, que o Deus de Israel é o único Deus. E ele está dizendo assim: somente a ti, Senhor Deus, somente a ti e não a nós seja dada a glória. O povo de Israel era quem vivia as bênçãos, as maravilhas de Deus aqui na terra. Então as pessoas não viam a Deus, viam o povo de Israel vivendo bem, melhor, ou os viam sendo livres de atrocidades, de maldades, de loucuras das nações que o cercavam. E eles ficavam impressionados. E não era incomum que alguns fossem até lá para saber qual é o segredo, o que acontece com vocês. E o nome de Israel, o nome do povo, crescia entre as nações. E aí então ele começa esse salmo dizendo: Senhor, somente a ti seja dada a glória. Somente a ti, não a nós. Que seja o teu nome lembrado, que seja o Senhor. O fato de Deus ser invisível, o fato de nós não podermos vê-lo, faz muitas vezes que quem ganhe o mérito pelas ações de Deus seja o nome de algum homem. E daí, muitas vezes, as grandes decepções e frustrações que algumas pessoas dizem ter com Deus. Porque Deus nos abençoa, isso é o que fica visível às pessoas. E aí a pessoa abençoada, quando ela faz algo que não condiz com aquilo que Deus faria na sua moral e na sua santidade, as pessoas logo desconfiam de Deus. Ou então se desanimam na sua busca a Deus. Ou então nas coisas relacionadas a Deus, por exemplo, como a igreja. Mas daí a Bíblia está dizendo assim: olha, Senhor, somente a ti seja dada a glória e não a nós. Porque o povo perguntaria: onde está o seu Deus? Porque eles não conseguiam ver. Deus invisível, eles falam: nosso Deus está no céu. E é de lá que ele faz tudo o que ele quer. E a ele é quem servimos. E a ele quem rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É somente a ele, a ninguém mais. E querido, a gente precisa entender isso. Porque infelizmente, não raro, pessoas que têm abandonado a fé porque se desiludiram e se desanimaram com as pessoas que servem a Deus, ou com as pessoas abençoadas por Deus. E aí a gente coloca a expectativa nessas pessoas que, claro, vão frustrar esta expectativa. Porque o ser humano, nós somos falhos, frágeis, fracos, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Olha, ele diz assim no versículo 9: israelitas, confiem em Deus, o Senhor, porque Ele é a ajuda e o escudo de vocês. A quem que você tem depositado a tua confiança? Em quem você tem esperado? Por que você tem estado tão frustrado e desanimado com as coisas até de Deus? Porque este ou aquele falaram, fizeram, foram, conduziram as coisas de uma maneira que você não consegue entender. Você fala: mas estavam indo tão bem comigo, e de repente você para as coisas relacionadas a Deus por causa das pessoas. E ele fala claramente: confia no Senhor, você que teme a Deus, porque ele repete 2 vezes isso no versículo 10, no 9 e no 10 e no 11 também, né? 3 vezes. Ele é a ajuda, ele é o escudo de vocês. Como é que está o teu coração? Será que você está
colocando, depositando a tua esperança em homens? Será que você tem confiado tanto em alguém que você está esquecendo que essa pessoa também é como você, como eu, como nós? Pessoas falhas que podem vir a cair, que podem vir a te decepcionar, te trair. Mas Deus não, queridos. O nosso Deus, ele é de confiança. O nosso Deus não muda. O nosso Deus disse e faz o que disse. O nosso Deus promete e cumpre. O nosso Deus, ele está nos céus e de lá ele faz o que ele quer. O nosso Deus é a nossa ajuda e ele é o nosso escudo. A outra coisa importantíssima desse texto ele fala: os deuses das outras nações são prata, ouro, feito por seres humanos, são feitos por seres humanos. Eles até têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não cheiram, eles têm mãos, mas não pegam, os olhos não veem, têm pés e não andam, da garganta não sai nenhum som. Querido, na ausência de ver a Deus, as pessoas têm feito ido por esses dois caminhos. Como Deus é invisível e a gente não lida bem com as coisas invisíveis, né? O espiritual a gente não vê. A gente não vê. E aí o que acontece? Há dois caminhos que as pessoas procuram seguir. Ou confiam em homens, porque precisa ver algo mesmo. Puxa, mas estão falando em nome de Deus. Só que aí, ao invés de depositar confiança em Deus, você pode prestar lealdade, você pode caminhar com alguém, né, em afinidade, até espiritual, e isso é bom e é necessário. O problema é quando depositamos a nossa confiança de uma tal forma que qualquer tropeço que essa pessoa der, a gente volta atrás também. A gente cai também, a gente desanima também. Misericórdia. A outra coisa que, se não coloca a expectativa e a esperança em homens, coloca em alguma coisa material. Essa necessidade antiga, que não é nossa, já é, né, dessa geração, eu quero dizer, mas é de sempre, de ter que ter algo diante dos olhos. Você lembra lá em Israel, quando Moisés, que era o homem a quem eles estavam seguindo pela palavra de Deus, mas fica claro aqui que eles fizeram as duas coisas. Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, e quando ele desce, ele ficou 40 dias, 40 noites lá, eles estavam apavorados. Onde está Moisés? Queridos, não era a hora agora deles terem amadurecido na fé, ou seja, mesmo não vendo, buscarem a Deus, clamarem ao Senhor, mesmo sem Moisés estar mediando isso. E eles poderiam fazer assim, mas não, pediram a Arão: constrói aí um bezerro de ouro, porque o Moisés não volta mais. E eles precisavam ver alguma coisa, precisavam tocar em alguma coisa para que aquilo representasse a eles a pessoa de Deus. Como isso tem sido terrível, por falta de poder ver e tocar em Deus. E isso não é motivo para abandonar a Deus, porque o nosso Deus está no céu, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso escudo, e mesmo não podendo ver, Ele continua fazendo, Ele continua agindo. Mas infelizmente essa necessidade humana de ver, de tocar, para poder ter certeza das coisas. Lembra do Tomé? Eu só acredito vendo. Então Jesus falou: então toca aqui na minha ferida. Então, em nome de Jesus, não dependa de imagens, não dependa daquilo que você vê ou toca para dizer que Deus existe, ou então para servi-lo mais e melhor. E aliás, né, se afasta dessas coisas, porque isso é muito sério. O nosso Deus é único, é verdadeiro. Não a nós, Senhor, somente a Ti seja dada toda a glória, porque só há um Deus. Todas as outras imagens que este mundo possa construir, dizendo ser louváveis, ou dizendo que possam ser Deus, não são. Então a Bíblia é muito séria em dizer: esses deuses feitos pelos homens, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, eles têm ouvido e não ouvem, eles têm mãos e não pegam. E aí tem um versículo aqui que fala de uma coisa tão forte, que ele fala assim: olha, fiquem iguais a eles, os que neles confiam. Aqueles que servem esse tipo de imagem, de coisas feitas por mãos humanas, aí ele fala que fiquem igual a eles, então, inertes, perplexos. Essas imagens, esses deuses feitos pelos homens, não podem fazer nada. E aí a Bíblia está dizendo, então, que fiquem assim, aqueles que confiam nesse tipo de coisa, que está ali, estático, não pode fazer nada. Confia no Senhor.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Ele vai te abençoar hoje ainda, ele vai tocar a tua vida, ele vai transformar a tua condição e o teu coração. Abandona toda a tua esperança e expectativa nos homens, ame as pessoas, cuide delas, faça o melhor, mas espere de Deus aquilo que você precisa para a tua vida. Não entregue o teu coração a qualquer outro tipo de chamado Deus nesta terra. Não entregue o teu culto, o teu louvor, a tua adoração, a tua devoção a qualquer um que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o único, o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai para que chegássemos até Ele. Que Deus te abençoe demais. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica na Santos Dumont 1075, no centro da cidade. Se você quiser informações, você pode entrar em contato lá no telefone 43 30 15 27 27. Vai ser bom demais ter você com a gente. Deus te abençoe e não esquece de uma coisa. Eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este tempo que temos vivido, tempo providenciado pelo Senhor para que estivéssemos na Tua presença. Pai amado, quero clamar ao Senhor que Tu venhas abençoar aqueles que se esfriaram na sua fé, por conta da decepção com os homens, com a frustração, ó Deus, que muitas vezes vem sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Pai, no nome de Jesus, anima, fortalece aqueles que por qualquer motivo abandonaram a Tua casa, abandonaram, Senhor, a Tua presença porque se chatearam, ficaram tristes com pessoas. Ó Deus, que nós possamos nos lembrar que nós servimos ao Pai e a este é quem devemos o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso serviço, a nossa devoção todos os dias. Nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.